Chegamos a partir de agora aqui pela Luau TV com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras entra no ar às 9 horas da noite pela Luau TV, canal 5 de Nova Friburgo, para poder te informar e para poder te entreter, sempre aqui neste canal que é de Nova Friburgo. A minha convidada está voltando pela terceira ou quarta vez, essa conta aí eu acabei que eu não fiz. A Marcela Oliveira está voltando ao programa, ela que é educadora parental, para poder falar de um assunto que eu acredito que é muito pouco conversado, seja na televisão, no rádio, em matérias de jornais, revistas, sites, que é a relação dos pais, dos filhos, e não do Espírito Santo, mas da escola. Marcela, muito obrigado por ter gostado dessa apresentação dos pais. Adorei. Não do Espírito Santo, amém? Eu estava esperando falar amém, quando você falou não do Espírito Santo, mas escola, eu falei assim, é isso aí. Né? A relação dos pais com a escola, até 30, 40 anos atrás, era uma relação direta. Os filhos não tinham tanta entrada assim. Hoje a história mudou. Esse pensamento, ele prossegue? Antigamente, bem, antes de tudo, prazer estar aqui de novo com você. Eu que agradeço. E assim, tudo está mudando, né? E assim, antigamente, realmente, a escola, né, os pais colocavam os filhos na escola, mas assim, para uma educação sistêmica, né? Uma educação de formação didática, de formação pedagógica, né, de matéria mesmo. Né, porque os pais não tinham esse conhecimento e também é necessário haver essa escolarização. Mas os pais levavam os filhos para a escola, mas davam educação de base em casa. Sim. Diferente do que é hoje. Muitos pais, né, como a gente tem visto hoje em dia, os pais estão levando os filhos para a escola para que a escola eduque seus filhos. Pronto, você já respondeu a minha próxima pergunta. Essa questão da terceirização, quer dizer, parte da minha próxima pergunta você respondeu. Está havendo uma certa preguiça dos pais para educar os filhos em casa e estabelecer, já que o colégio educa, então ele que vai lá e eduque meu filho. Ou seja, mas a educação é aquela de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, se comportar à mesa, enfim. Isso parte de casa. Até porque para você chegar a uma escola tem que haver o respeito pelo professor, o respeito pelo diretor, o respeito pelos auxiliares. Então, assim, eu não tenho que chegar a uma escola com meu filho e falar assim, olha, tá aí, tá entregue. Sabe? E ele começar a desenvolver a questão da educação de base lá. Não, até porque ele é um reflexo daquilo que eu sou. Então, assim, ele chega na escola, falar bom dia, boa tarde, por favor, obrigado. Uhum. Não só com o professor e nem com os diretores, mas também com o amiguinho, com o coleguinha do lado, né? Com os seus colegas de classe. Então, assim, não acho que haja uma preguiça dos pais, não. Mas realmente está havendo uma dificuldade, acho que por esse tumulto e por esse cotidiano que a gente tem vivido de uma forma muito rápida, de trabalho, e eu preciso, como eu não estou conseguindo ficar muito mais tempo com meu filho, eu preciso trabalhar mais para poder dar um iPad melhor, para poder dar um jogo melhor, tipo, coisas materiais melhor. Mas o que está faltando é a questão do tempo. Não precisa ser um tempo de 1 hora, nada, mas 10 minutos exclusivo do seu tempo. Então, assim, eu acho que está havendo essa desigualdade na balança. Você acha que escola em tempo integral é um passo para fazer, de fato, o filho poder evoluir? Mas não evoluir como... Aí a gente volta de novo naquela questão, não na questão de educação, de dizer bom dia, boa tarde, boa noite a seus professores, seus auxiliares, coordenadores de série, colegas, funcionários da manutenção. Não na questão de valores. Exatamente, não a questão de valores. Mas a questão de uma complementação integral. Exatamente. De evolução para o dia a dia. Exatamente. Ela é... Eu vejo a escola, a formação integral, ela pode ser um aliado do pai e da mãe quando os pais participam.
aí sim eu vejo muita valia nessa questão de uma educação integral, mas desde que os pais sejam participativos. Porque simplesmente deixar o filho para uma formação integral no colégio, ele pode ter toda aquela formação didática, mas a questão do ser, né, do integral, que é fundamental, isso a gente começa em casa e isso a gente acaba perdendo. Então, assim, é importante haver uma parceria de pais junto à escola para a formação integral do seu filho. Reuniões de pais hoje, ela é mais corriqueira do que no nosso tempo? Porque antigamente tinha reuniões de pais 2 vezes por ano, acho que 3 vezes por ano. Não, continua. Continua essa? Continua. Muitos pais, às vezes, eles pedem, às vezes, mais uma reunião, ou manda na agenda do filho, quero falar com o professor. Eu vejo isso com, assim, pais participativos, que estão, sabe, mais, como é que eu posso dizer? Antenados com o que está acontecendo no colégio. Isso, mas aí a partir de uma rotina também, de hábitos que você tem em casa. Pergunta para o filho o que está estudando, qual é a matéria, senta, faz as atividades com ele. E aí alguma dúvida que possa surgir dos pais também, vão até a escola, perguntam, falam, olha, não sei se isso aqui está para a idade, eu estou com dúvida, é isso mesmo. Porque a partir daí, a dificuldade do filho, ela começa a ser trabalhada tanto de uma forma mais exclusiva e personalizada pelo professor e em casa, porque você tem um apoio do pai e da mãe. A partir do momento que você tem um apoio do pai e da mãe no estudo, no auxílio educacional da criança, a eficácia do ensino-aprendizagem do professor aumenta. O pai, ele percebendo a dificuldade do filho, ele naturalmente, ele procura o diretor da escola, como você mesmo falou, o professor. Para tirar essas dúvidas. Isso. Que às vezes é apenas uma dificuldade normal da matéria. E às vezes é uma dificuldade do próprio pai ou da mãe. Às vezes nem é dificuldade da criança. Mas tem muitas coisas que, assim, a gente já não vê mais isso há muito tempo. Então, assim, quando chega até o pai ou uma mãe uma certa matéria, uma certa disciplina, não, mas eu não estou entendendo. Então, às vezes, a sua própria dificuldade, às vezes, reflete no filho. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante essa parceria. Porque ali, a partir do momento que, assim, é um trabalho de equipe. Pai, mãe, escola e filho formam uma equipe. É a mesma questão de um time. Você tem um técnico, você tem os jogadores, você tem os enfermeiros, né, que estão ali para poder te auxiliar, para ajudar. É exatamente assim. A escola... Povo da maca. Exatamente assim. A escola, junto com os pais, é uma parceria. E esse trabalho de parceria, de equipe, ele tem que ser feito não porque... não, que eu quero fazer isso, porque tem que fazer, porque eu quero que meu filho seja melhor na matéria tal. Não, você faz isso. A partir do momento que seu filho vê que você está engajado nesse ensino-aprendizagem dele, está engajado na educação dele, ele se sente apoiado. E a partir do momento que ele se sente apoiado, ele vai querer melhorar. E se ele tiver alguma dúvida, ele não vai ter dificuldade em chegar até o professor, até chegar o pai e a mãe, para poder perguntar. Agora, se fala muito de múltiplas inteligências, que o ser humano tem 7 tipos de inteligências. Será que o colégio, até mesmo os pais, não percebem que essa dificuldade está atrelada a um determinado tipo de inteligência? Por exemplo, um aluno que tem a inteligência mais voltada para a língua portuguesa, naturalmente vai ter dificuldade para números, como matemática. Entendi. A questão de exatas, a questão para quem é mais da biologia. Bem, isso a gente começa a perceber a partir mesmo da educação infantil. Né? Então, assim... Uma criança que ela tem mais desenvoltura numa leitura, outro, né, exerce mais a matemática. Mas isso, assim, a partir do momento que isso for trabalhado... Eu matemática com todas as forças. Eu também nunca fui fã de matemática, sempre gostei de letras. Eu também. Né? Eu sou mais da área de humanas. Adoro ler. Quando eu tinha literatura com Ana Maria, gente, como eu gostava. Ana Maria Loureiro? Lembra? Como eu gostava dela. Eu fui aluno dela em língua portuguesa. Ela me deu só literatura. Língua portuguesa foi barroco, arcadismo. Nossa, mas eu gostava, porque eu viajava na história, porque eu conseguia aliar a literatura à história. Então, a partir do momento que você tem a literatura... Isso é a... Como é que diz? Que a gente chama? É interdisciplinar, multidisciplinar. Né? Você pega o português aliado à história, aí você tem uma visão holística de tudo.
entendeu? Não estou estudando só literatura, não estou estudando só história. E a partir daí também você começa a pegar os números. Então, a partir do momento que você começa a integrar e inserir uma disciplina na outra, ela flui. E aí você começa a desenvolver. Em quem não gosta de matemática... Exatamente. Entendeu? Então, assim, é o que a gente precisa trabalhar, sabe? E é necessário perceber isso. Porque é inteligente, assim, nós somos um ser único, sabe? E nós temos uma infinidade, sabe? Para poder chegar e desenvolver uma infinitude. Assim, você tem que perceber, onde ele gosta mais, tá? Como é que eu vou poder fazer com que ele goste de matemática se ele gosta só do português? Eu aprendi... A partir de temas, poemas, poesias com matemática, porque existe isso. Eu aprendi. Eu lembro que eu estava estudando matemática, hoje chama-se de 6º ano, mas no nosso tempo era quinta série. Eu tinha ficado de recuperação, tradicionalmente, em matemática, e aí eu fui estudar matemática. Estava lá o professor lá estudando comigo. E como eu gosto de correr de carro, Fórmula 1, o professor foi fazendo o quê? Sabendo que eu gosto de Fórmula 1, ele foi criar, ao invés de colocar números, ele foi colocando os pilotos. E assim foi fazendo o conjunto. E depois eu fiz associação na prova, então eu consegui tirar a nota. Então aí começou a virar um grande barato, porque junto uma coisa que eu gosto com algo que eu não me dou muito bem. Exatamente. Você perceber essa visão holística que você mencionou. Exatamente, é você perceber o que o outro gosta, onde ele tem essa facilidade para poder aplicar esse método. Mas eu vejo que hoje, assim, a gente está até hoje em dia, eu acredito que as escolas muito cartesiano, não é? Pois é, mas as escolas, algumas escolas, isso já tem muitas escolas, elas já estão começando a ter esse outro olhar. De que, assim, não adianta você ser cartesiano, racional, sentar numa carteira, né, quadrada e ficar lá quadro escutando. e ficar... Não, é preciso interagir, sabe? É preciso trazer o outro para a conversa, é preciso pegar a opinião, né, de fulano que está ali, sabe? Integrar. Eu lembro quando eu estava na 3ª série, a professora Penha, ela colocou umas questões de, assim, lembra, problemas. Aí colocava lá o texto, só que o texto era o seguinte, era com os alunos. Aí um dado momento ela falou assim, o próximo aluno, com quem que vamos colocar? Você, Gustavo. Ela começou assim, Gustavo. Assim, eu timidíssimo, não sei o quê, nananã, leu tantos livros. Aí não sei o quê, quantos livros Gustavo deverá ter lido até o final deste mês? Aí ficava aquele debate, Gustavo não sei o quê, Gustavo não sei o quê, e eu lá. Aí para piorar, ela falou assim, Gustavo, dá a sua resposta, virando para mim. Eu li 3 livros. Será? Vamos fazer a conta. Aí faz a coisa, está certo, parabéns. Não, isso é tenso, né? Não, é interessante, mas é tenso. Você vê que pelo próprio enunciado, vamos resolver esse problema. Por que não vamos fazer um novo desafio, vamos ver como podemos resolver essa questão. Porque quando você coloca um problema, você fala, nossa, é um problema. Já é um problema. Então você já cria um bloqueio. O Augusto Cury fala muito com relação a isso. Ele chama isso de janelas killer. Então, assim, na forma como você lida, né? Então você já começa a bloquear. Né? Um problema. Às vezes eu não gosto de matemática e passaram para mim. Marcelo, isso é um problema. Quando alguém vem e fala assim, Marcelo, eu tenho um problema, eu falo, não, entendeu? Vamos ver essa questão para um outro ângulo. Sabe? Olha só, Marcelo, eu tenho uma situação. Tá? Quando você fala, eu tenho uma situação. Podia colocar assim, a situação. Temos uma questão assim. É diferente. Estou com um problema. Aí você fala, nossa, o que você imagina? É pedregulho que vai vir, né? Então, você imagina uma criança que estava com, sei lá, 9, 10 anos de idade ter que resolver isso. Não é? Você fala, não. E depois partia expressão. Fala assim, meu pai, abre parênteses, fecha parênteses. Eu me perco nisso até hoje. Eu me pergunto, se colocar uma expressão para eu resolver, eu vou fazer feio, porque eu não vou saber como começar a errar. São sempre os parênteses primeiro, os colchetes. Ainda tem mais um negócio, mais um elemento aí que eu esqueci. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Nos aguardem.